Bem-vindos! Vamos falar sobre hiperemia. Vamos começar com a definição da palavra. Hiper, muito. Emia, sangue. Hiperemia, muito sangue. Eles são classificados em dois tipos: hiperemia ativa e hiperemia passiva, que também vamos chamar de congestão. Vamos seguir agora explicando a diferença entre elas. Hiperemia ativa. O mecanismo da hiperemia ativa se dá pela dilatação arteriolar. Ocorre uma vasodilatação das artérias em alguns órgãos e tecido, aumentando a quantidade de sangue fluindo pelo local. Por isso ativo, porque o sangue aumenta em quantidade, mas continua fluindo. Ele flui, ele não fica parado. Pode acontecer por duas maneiras: por mecanismos neurogênicos simpáticos, como por exemplo no rubor facial, numa situação de constrangimento, e ações de algumas substâncias vasoativas, por exemplo, histamina, serotonina, como é o caso da inflamação, onde há uma necessidade de maior quantidade de sangue no local e por isso temos uma hiperemia ativa, porque o sangue continua fluindo em maior quantidade. A hiperemia ativa, ela pode ser fisiológica ou patológica. Hiperemia ativa fisiológica acontece quando um órgão ou um tecido demanda naquele momento uma maior função. Ele tem um aumento de função e para ele trabalhar mais, ele precisa gastar mais energia. Não vamos esquecer que o suprimento de oxigênio e nutrientes chegam às células pelo sangue. Então, para que haja uma maior produção de energia, precisamos que tenha uma maior irrigação naquele tecido ou órgão. Temos aqui alguns exemplos de situações fisiológicas em que há um aumento da função do tecido ou do órgão e por isso teremos uma hiperemia ativa, para aumentar o fluxo sanguíneo, tendo maior oxigenação, maior quantidade de nutrientes, para que tenha um maior gasto de energia, maior produção e gasto de energia naquela situação. Então, numa digestão, num exercício físico, num cérebro durante o estudo, glândulas mamárias durante a lactação, rubor facial, numa hiperestimulação psíquica, e nos corpos cavernosos penianos durante a excitação sexual. Então, são situações fisiológicas em que há um aumento do fluxo sanguíneo no local. Chamamos isso de hiperemia ativa. Hiperemia ativa patológica. O mecanismo é o mesmo do fisiológico. Você tem uma vasodilatação arteriolar, levando a um aumento da quantidade de sangue fluindo naquele local. Lembramos que o sangue flui, por isso ativo. E patológico, nesse caso, porque acontece por injúria. Ocorre uma agressão do tecido ou do órgão com liberação de mediadores químicos da inflamação. Esses levam a uma vasodilatação e aumento de sangue no local, estimulando até vasos de reserva. Exemplos: injúrias térmicas, irradiações intensas, traumatismo, infecções e inflamações agudas. Todos esses são agressões ao tecido, que levam à liberação de mediadores químicos da inflamação, que levam a uma vasodilatação e aumento da quantidade de sangue fluindo nesse local. Como nós vamos ver, macroscopicamente a hiperemia ativa. Você tem um aumento da quantidade de sangue no local, por isso você tem um aumento do tecido. Por ser um sangue arterial, ou seja, oxigenado, então esse tecido vai estar avermelhado, com aumento de temperatura e às vezes até aumento de pulsação, dependendo da profundidade desse tecido afetado. Então, macroscopicamente, nós vamos ter essas características. E microscopicamente, como nós vamos diferenciar o fisiológico do patológico? No fisiológico, nós vamos ter um aumento do diâmetro vascular com hemácias na posição periférica do fluxo laminar. Na borda do vaso, nós vamos ter a presença de hemácias. Na patológica, também vamos ter uma vasodilatação, um aumento do diâmetro vascular, porém nós vamos encontrar leucócitos na posição periférica, próximo à parede dos vasos. Então, na fisiológica, encontramos hemácias e na patológicas, leucócito. Essas imagens representam a visão microscópica de hiperemia ativa. Aumento da quantidade de sangue no tecido e percebam nessa terceira imagem
A vasodilatação. Temos aqui vasos de calibre normal e vasos com dilatação. E a presença de uma quantidade grande de sangue no centro dos vasos, no interior dos vasos. Então, aqui é uma hiperemia ativa. Neste slide, nós temos a representação macroscópica de tecido acometido por algum processo inflamatório e levando a uma hiperemia ativa. Hiperemia passiva ou congestão é o acúmulo anormal excessivo de sangue em um órgão ou numa região do corpo. O mecanismo se dá por uma resistência pós-capilar. O fluxo sanguíneo encontra uma resistência pós-capilar e não consegue fluir, por isso acumula naquele local. Sangue venoso acumulado, por isso o mecanismo passivo. Diferente da hiperemia ativa, que nós temos um aumento do fluxo arterial. Então, o sangue arterial aumenta em quantidade no local, fluindo. Na passiva, nós temos um acúmulo, uma estase sanguínea venosa, por isso passiva. Na hiperemia passiva ou congestão, acontecem situações em que tem uma diminuição do fluxo ou uma obstrução do fluxo sanguíneo venoso. Então, nós temos um acúmulo de sangue venoso. Esse acúmulo de sangue pode ser local ou pode ser setorial sistêmico. Aqui tem alguns exemplos de hiperemia passiva local. Garroteamento. Então, garrote, em que você tem uma compressão, uma diminuição do diâmetro vascular. Torção de vísceras. Existem vísceras que são pêndulas e por algum movimento brusco, elas podem torcer. E assim como uma mangueira de jardim torcida, a água não flui, ela acumula no interior e antes da torção. Trombos, que diminui o fluxo. Embolias, que podem interromper o fluxo. Varizes, por falhas nas válvulas das veias e o sangue acumula. Compressão vascular por neoplasia. Neoplasias podem estar crescendo e comprimindo vasos ao seu redor. Ou pode ser setorial sistêmico, como na congestão cardíaca, como na trombose e embolia pulmonar, como em lesões extensas pulmonares. Então, ocorre uma congestão no órgão. Dentro das veias, existem válvulas que se abrem quando o sangue passa e se fecham para o sangue não retornar e manter o seu fluxo. Quando temos uma falha nessas válvulas, ou quando temos uma dilatação, uma perda de elasticidade nessas veias, com dilatação, as válvulas não se encostam, não fecham. Assim, ocorre um acúmulo de sangue no local, aumentando mais ainda a dilatação dessas veias. Complicações das varizes variam desde uma estética até um eczema, uma dermatite, uma formação de trombose, que também pode evoluir para uma embolia, uma inflamação, flebite ou varicoflebite, aumento da pigmentação, rompimento da parede do vaso com hemorragia e possível formação de úlcera. Sendo assim, as varizes têm que ser diagnosticadas e tratadas com eficácia. Varizes podem acontecer em outros locais, não só em membros inferiores. Aqui temos mais dois exemplos, varicocele e hemorroida. A hemorroida ela varia em grau, conforme a sua localização. E essa localização também varia o tratamento. Consequência das hiperemias. Tanto na ativa quanto na passiva, nós podemos ter edemas e hemorragias. Nos edemas, nós vamos ter a saída de líquido dentro dos vasos se acumulando no interstício. Nas hemorragias, nós vamos ter a saída de sangue de dentro dos vasos, ou por diapedese ou por ruptura dos capilares. Ainda nas hiperemias passivas, podemos ter, por diminuição do fluxo sanguíneo, consequentemente uma diminuição de oxigênio e nutrientes, levando a um déficit de produção de energia nas células, que pode resultar em uma adaptação por diminuição do tamanho, como nas hipotrofias, ou por morte celular por necrose, levando a uma consequência de fibrose. Podemos ter ainda, nas passivas, a formação de trombos, uma trombose, por diminuição da velocidade
do fluxo sanguíneo ou por alteração do fluxo laminar. Esses fatores levam à formação de trombo. Em ambos os casos, nós vamos ter uma dilatação capilar. Na hiperemia ativa, nós vamos ter um congestionamento de sangue arterial, um aumento da quantidade de sangue arterial no capilar. Esse sangue arterial é um sangue oxigenado, que vai resultar em um eritema, ou seja, vermelhidão. Na congestão, nós temos uma diminuição do retorno venoso. Vai acumular sangue venoso no local. Esse sangue é desoxigenado, que resulta numa cianose, que é uma coloração azul arroxeada. Neste slide, nós vemos a demonstração da cianose na congestão e eritema na hiperemia. Para finalizar, nós temos uma representação da dilatação capilar nas hiperemias. No fluxo normal, arteríolas e vênulas, diâmetros normais, calibres normais, com fluxo contínuo. Na hiperemia ativa, nós temos um aumento no diâmetro arterial, uma dilatação arteriolar, com aumento da quantidade de sangue nos capilares, uma dilatação capilar por aumento do fluxo sanguíneo arterial. Veja que do lado venoso, o diâmetro permanece o mesmo. Na congestão, nós temos o diâmetro arterial normal e o diâmetro das vênulas menor, diminuído, levando uma diminuição do fluxo venoso. E assim, um acúmulo desse sangue venoso nos capilares, uma dilatação capilar por acúmulo de sangue venoso.